Hoje nós iniciamos uma série de mensagens. Eu tenho o privilégio de iniciar essa série de mensagens que serão ministradas nos próximos domingos com o tema Heróis da Fé. Pessoas comuns vivendo o extraordinário. E eu gostei muito da proposta, pastor Marcos, que pensou junto com o conselho pastoral nesse assunto, e eu tenho o privilégio de trazer a primeira mensagem, e nós vamos tratar sobre alguns heróis da fé. Quando você lê Hebreus capítulo 11, nós temos vários heróis da fé mencionados ali, homens do Antigo Testamento que pela sua fé experimentaram grandes coisas, e Deus operou através de muitos homens por meio da fé nos tempos antigos. Então nós vamos falar sobre esse assunto, pessoas comuns, e eu creio que nós nos enquadramos dentro dessa característica, pessoas comuns, e eu creio que é possível nós vivermos o extraordinário. Eu creio que é da vontade de Deus que a gente viva tanto o ordinário quanto o extraordinário. E como que isso pode acontecer? E nós vamos ser inspirados nessa manhã por um herói da fé chamado Noé, e com certeza você já ouviu falar desse cidadão, você conhece a história da Arca de Noé. E enquanto eu lia os textos, Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, você vai encontrar em detalhes a respeito da vida de Noé. E eu comecei a pensar e ler alguns números do que aconteceu naquela situação, naquela história, e falei com o Klaus Wedler e perguntei para ele sobre as medidas do templo aqui, para fazer uma comparação com o tamanho da arca. Obviamente a arca era mais larga do que esse templo aqui, ela era mais comprida do que esse templo aqui, e a única semelhança é a altura da arca. A arca tinha 13,5 metros de altura, que é o equivalente aproximado da nossa torre. Então somos conhecidos como Igreja da Torre, e a torre, até na sua ponta, ela tem aproximadamente essa altura. Então vocês podem imaginar um pouquinho sobre o tamanho da arca. E o Klaus me perguntou se eu também falaria dos animais dentro da arca. E aí eu falei, Klaus, isso pode ficar meio perigoso, começar a falar dos animais dentro da arca, se eu mencionar um casal de burros que entraram na arca, ou de repente o bicho preguiça, o gambá, o porco, isso pode gerar uma série de problemas pós-mensagem. Eu acabei, obviamente, lendo o texto. Não vou entrar tanto em detalhes na construção, mas eu quero falar sobre Noé, e ele vai ser a nossa inspiração. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé. Eu quero ler Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 5 até o versículo 7, onde nós vamos mencionar um outro herói da fé também. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala do que é fé e como alguns homens alcançaram um bom testemunho por meio da sua fé. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 5, o texto diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olhando essa passagem e lendo em detalhes a história de Noé e o
que acontece nos dias de Noé, e um pouquinho antes disso também, o primeiro ponto que me chama a atenção é que Deus, ele age através das gerações. Deus, ele toma a iniciativa e ele age nas diferentes gerações e através das diferentes gerações. Noé, ele é bisneto de Enoque, por isso eu fiz questão de ler a história sobre Enoque. E quando nós vamos para Gênesis capítulo 5, onde fala de Enoque, a Bíblia nos ensina, ela nos mostra que Enoque, ele andou com Deus. Quando a gente volta um pouquinho antes de Enoque, 5 gerações antes de Enoque, nós chegamos a um homem chamado Sete. Nós conhecemos a história de que os filhos de Adão e Eva, Caim, ele matou Abel. E Abel foi morto pelo seu irmão. Adão e Eva tiveram relações e tiveram um outro filho chamado Sete. Sete teve um filho, netos de Adão e Eva, chamado Enos. E o texto diz, em Gênesis capítulo 4, que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então nós temos o relato da criação lá no início, quando Deus criou os céus e a terra. Houve o pecado, houve a desobediência e um afastamento de Deus. O homem perdeu a sua conexão direta com Deus e o homem começou a andar com as próprias pernas. O homem começou a viver do seu jeito, afastado de Deus. Mas, nos tempos de Sete e Enos, de alguma forma, pessoas começaram a invocar novamente o nome do Senhor. E é muito interessante observar esses aspectos, porque você vê durante toda a história do Antigo Testamento, você vê Deus tomando a iniciativa e movendo-se no coração de homens e mulheres. Deus, ele sempre é aquele que toma a iniciativa e, de alguma forma, mexe com o coração, mexe com as pessoas, traz a consciência das pessoas à existência dele. Então, nos tempos de Sete, de Enos, algumas pessoas começaram de novo a invocar, proclamar o nome do Senhor. 5 gerações depois, vem um homem chamado Enoque. E olha, vamos ler alguns detalhes da história de Enoque em Gênesis capítulo 5. Lá no início, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21, nós temos alguns detalhes da vida de Enoque. Gênesis 5, 21 diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Alguém aqui com 65 anos, sendo pai pela primeira vez? Então, quem ainda não tem filhos, dá tempo ainda, né? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. E é muito interessante. De alguma forma, a Bíblia não é tão clara, tão explícita nisso, mas depois que Enoque gerou o filho, Matusalém, o texto diz que Enoque andou com Deus. De alguma forma, Deus ministrou o coração dele. De alguma forma, Enoque, ele teve uma consciência da possibilidade, da realidade de andar com Deus. E quando o texto diz que ele continuou gerando filhos e filhas, significa que Enoque teve uma vida normal, de família, de trabalho. Ao mesmo tempo, ele foi reconhecido e houve um destaque na vida dele porque ele andou com Deus. Então, aos 65 anos, ele tem um filho chamado Matusalém, e a partir disso, Enoque começa a andar com Deus durante 300 anos. Obviamente, as idades antes do dilúvio eram diferentes, eram muito maiores do que pós-dilúvio. Então, os números são um pouquinho diferentes, mas vemos essa característica de Enoque que anda com Deus. Então, você percebe Deus operando através das gerações. Sete, Enos e Enoque são da mesma geração. E Deus se agradou
tanto de Enoque, Deus gostou tanto do fato de Enoque ter uma vida comum e andar com ele, que a Bíblia nos mostra, nos ensina, que Enoque foi arrebatado. Enoque já não foi mais encontrado entre os seres humanos. De alguma forma, nós não temos detalhes, mas de alguma forma, Enoque ele foi levado em vida à presença do próprio Deus. Ele não foi encontrado mais. E quem conviveu com isso, quem escreveu isso, entendeu que Deus se agradou tanto de Enoque que o levou para ele. Enoque gerou Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, é a pessoa com registro bíblico que mais tempo viveu. Matusalém gerou um filho chamado Lameque. Lameque significa poderoso. E Lameque gerou um filho chamado Noé. Então nós temos Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, que é o bisneto de Enoque. E quando ele nasce, isso está lá no versículo 30 de Gênesis capítulo 5, um pouquinho antes, no 28, aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. E é interessante, Lameque ele gera um filho, coloca sobre o nome do filho Noé, que significa repouso, e esse pai, de alguma forma, por iniciativa de Deus de novo, movido por uma palavra divina, ele declara uma palavra sobre esse filho. Mesmo bebê, mesmo pequeno ainda, ele diz que esse filho, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Agora seguimos um pouquinho a história, vamos para Gênesis capítulo 6, onde nós encontramos alguns detalhes a respeito da história de Noé. E eu já vou fazer essa conexão. Gênesis 6:9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e agora um detalhe interessante, ele andava com Deus. Assim como seu bisavô andou com Deus, e possivelmente Noé tinha uma consciência que nós não sabemos se ela foi passada de geração para geração, mas você vê Deus de novo operando através das gerações. 7, o povo começa a invocar o nome do Senhor. Algumas gerações depois, Enoque anda com Deus, e Deus se agrada do fato de Enoque andar com Deus. De repente, algumas gerações, o bisneto de Enoque era um homem justo, um homem íntegro, e ele também andava com Deus. Ou seja, Deus ele age de formas específicas, de formas poderosas, através das gerações. Eu creio que a nossa forma de viver hoje, ela tem um impacto muito grande sobre as gerações seguintes. A neurociência, por exemplo, ela vai dizer que nós repetimos padrões. Então, tanto padrões genéticos, padrões de mentalidade, padrões morais, a tendência é que a gente repita o padrão. A menos que você não queira repetir o padrão, a menos que você escolha viver diferente. Geralmente a gente olha para os nossos pais e diz: eu não vou ser assim como o meu pai ou como a minha mãe, isso eu não vou ser igual, isso eu não vou repetir. E nós temos a capacidade de interromper esses padrões, de fazer escolhas diferentes. Mas, naturalmente, nós repetimos os padrões. Ou seja, existe uma chance muito grande de que aquilo que você vive hoje seja repetido pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, a menos que eles tomem decisões diferentes.
Então existe uma bênção geracional porque os padrões eles se repetem. Existe uma maldição geracional também porque os padrões se repetem, mas nós não somos obrigados a repetir os padrões. Nós podemos interromper, nós podemos fazer escolhas diferentes, nós podemos mudar a nossa realidade caso a gente deseje fazer isso. Mas os padrões positivos, os padrões de bênção, eles são fundamentais, eles são importantes. Por isso nós temos uma missão, uma responsabilidade de abençoar as gerações diferentes. Nós estávamos aqui com uma quantidade, né, e é um momento tão especial do culto, ver todas essas crianças vindo aqui à frente, e que privilégio, né, poder estender as mãos e abençoar essa geração, para que prosperem, para que cresçam, para que avancem, para que conheçam a Deus. Mas eles precisam de padrões para repetir, eles precisam de referências. E, obviamente, o lar dentro de casa é a maior e melhor referência que nós podemos dar. Os nossos filhos, eles olham, eles observam e eles vão repetir padrões. Então, o fato de você decidir hoje andar com Deus verdadeiramente, isso tem um impacto sobre as gerações seguintes. Então, Deus ele age através das gerações. Um segundo aspecto, um segundo ponto, é que Deus ele faz coisas diferentes nas gerações. E a gente sofre com isso, porque a gente costuma dizer, mas sempre foi assim, por que agora tem que ser diferente? Eu aprendi desse jeito, por que agora não pode ser do jeito que eu aprendi? E a gente sofre com mudanças, com atualizações que acontecem na sociedade, na igreja local, mas é porque Deus ele faz coisas diferentes nas gerações. E eu creio que nós precisamos entender que nós devemos ser uma plataforma para as outras gerações. As outras gerações deveriam ir muito mais além do que nós fomos. Os nossos filhos, os nossos netos deveriam crescer muito mais, deveriam avançar muito mais em experiência, em conhecimento, em propósito de vida. Então, se eu entendo que como geração eu sou uma plataforma para que os nossos filhos, as outras gerações possam ir muito além, isso é fundamental. Então nós vamos ensinar, nós vamos influenciar, nós vamos orar, nós vamos abençoar as próximas gerações. Voltando um pouquinho para o contexto nos dias de Noé. Quando nós lemos a história, nós vemos uma realidade de corrupção e de maldade que crescia cada vez mais. Nós vemos Noé, um homem que era íntegro, um homem que era justo entre as pessoas da sua época, e ele andava com Deus. Mas o contexto era de corrupção, era de impiedade, era de maldade, era de perversidade. Por isso que chama tanto a atenção a vida que Noé levava, a forma como ele vivia. É interessante porque quando a gente olha a história, parece que de tempos em tempos, a maldade do ser humano ela vai acumulando, não é verdade? Não dá essa sensação? Parece que de tempos em tempos a perversidade ela vai tomando conta da sociedade. Quando nós olhamos hoje para a nossa realidade política, para a nossa realidade econômica, dá um desânimo, porque é tanta corrupção, tanta coisa ruim acontecendo, vindo à tona. E você pergunta, né, aonde que isso vai parar? Para que caminho nós vamos como nação, como povo? Aí você olha o que acontece ao redor do mundo, e hoje nós temos acesso, né, às guerras, a tudo que acontece quase que ao vivo ao redor do mundo, e parece que a maldade ela aumenta cada vez mais. E como nós vivemos em meio a tudo isso? Vamos entrar no fluxo também? Todo mundo faz, então eu também vou fazer? Ninguém mais se importa, então eu também não me importo mais? E o contexto de Noé
era exatamente isso. E olha só, chega um momento que chega a ser preocupante, né? Em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, olha o que o texto diz. O Senhor, ou seja, Deus, viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. O Criador dos céus e da terra, o Criador do homem, a sua imagem e semelhança, parece que chega num ponto onde diz, parece que ele para pensar e diz: o que é que eu fui fazer, o que é que eu fui inventar? E cortou-lhe o coração o fato da perversidade do homem, do distanciamento do homem ser tão grande. Interessante porque na criação, no Gênesis, lá no Jardim do Éden, você vê a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa árvore eles não deveriam comer. E por que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque nós nos tornamos aquilo que conhecemos. Então, quanto mais você conhece o mal, quanto mais você se alimenta do mal, mais você se torna, mais você se transforma. E o conhecimento do mal significa um afastamento de Deus. Então, quanto mais você conhece a maldade, mais você se afasta daquilo que sempre foi o propósito de Deus. Do contrário, quando você conhece o bem, quando você conhece a Deus, você se transforma e você se torna parecido com Ele. Então, uma das perguntas importantes que nós precisamos fazer é a seguinte: com quem você quer se tornar conhecido ou parecido? Aquilo que você busca, aquilo que você se alimenta, você vai se transformar naquilo. Nós nos tornamos aquilo que conhecemos. Ou seja, se você conhece a Deus, você busca a Deus, você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. Então, o povo havia se afastado completamente, a perversidade aumentava cada dia mais e mais. E Deus tomou uma decisão de fazer desaparecer o homem da terra e tudo aquilo que ele havia criado. E aí vem o versículo 8, onde diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Deus viu todo aquele contexto de perversidade. O coração do homem estava inclinado para o mal e piorava cada vez mais, e Deus decide destruir a humanidade. Mas de repente ele olha e vê um homem chamado Noé. E Deus olha para Noé, um homem justo, um homem íntegro entre as pessoas da sua época, e um homem que andava com Deus. E aquilo mexe com o coração de Deus. Ele encontra um coração, ele encontra um homem que anda com ele, um homem que no meio dessa perversidade está andando de forma justa, de forma correta. E a pergunta que nós podemos fazer: em meio à maldade, em meio à violência, em meio à corrupção, em meio à miséria, em meio a tanto sofrimento que nós vemos nos dias de hoje,
Onde há um coração quebrantado, onde há um coração cheio de temor, cheio de fé. Quando Deus, de alguma forma, olha sobre nós, hoje, o que Ele encontra? Se os nossos corações fossem expostos hoje pela manhã, o que o Senhor encontraria em nós? Pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que amam a Deus, pessoas que se rendem de fato, verdadeiramente a Ele? Ou Ele encontraria um coração endurecido, um coração machucado, um coração amargurado, um coração egoísta, um coração individualista? O que Ele encontraria hoje nos nossos corações? E eu creio que Deus, Ele está à procura de pessoas comuns. O tema dessa série de mensagens é pessoas comuns vivendo o extraordinário. E eu creio que Deus, Ele está à procura de pessoas comuns. E Noé, ele foi uma pessoa comum, mas ele tinha alguns diferenciais que chamaram a atenção de Deus. E o que são pessoas comuns? Pessoas comuns talvez se encaixam no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois herdarão o reino dos céus. Os pobres de espírito são pessoas comuns. São pessoas que andam em simplicidade, em humildade, pessoas que reconhecem a grandeza de Deus. Nós temos um outro salmo, Salmo 51, versículo 17, onde o salmista Davi, arrependido do pecado, arrependido do que tinha feito, ele declara e diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pessoas comuns são pessoas que têm um coração quebrantado, um coração rendido, um coração entregue. E eu creio que Deus, Ele procura esse tipo de pessoas comuns. E essas pessoas comuns, elas são pessoas, na minha perspectiva, na minha visão, honestas e corretas no ordinário, no dia a dia. Pessoas que tratam os outros com respeito, pessoas que são abertas ao diálogo, pessoas que andam em humildade. Eu gosto dessa expressão. Jesus, por exemplo, ele vai dizer que nós devemos ser mansos e humildes de coração. E a palavra humilde, ela significa não se levantar do chão. Então, na verdade, nessa posição aqui, eu não estou sendo humilde, porque eu estou alguns degraus acima. Ser humilde significa estar de igual para igual no mesmo nível. Não se levantar do chão. Então, quando eu me levanto do chão, eu deixo de ser humilde. Quando eu acho que eu sou mais importante que uma outra pessoa, eu deixei de ser humilde. Quando eu levanto a minha voz para falar de cima para baixo, porque eu sou dono da verdade, porque eu tenho a razão, eu deixei de ser humilde. Então, humildade é tratar as pessoas de igual para igual, com respeito, com honra, em conversa. Humildade também não significa se colocar um degrau abaixo. Eu não sou mais que você, mas eu também não sou menos que você. Nós somos de igual valor, de igual importância aos olhos de Deus. Nós temos funções diferentes, nós temos responsabilidades diferentes, mas nós estamos todos na mesma categoria, na mesma dimensão. Então, quando você anda em humildade, você trata as pessoas dessa forma.
Pessoas honestas e corretas, você, por exemplo, que tem pessoas que trabalham com você, você tem colaboradores que estão no seu negócio. Quando você reflete sobre o salário deles, o que você pensa? Como que você decide a respeito do salário das pessoas que trabalham com você? A tua ideia é pagar o mínimo possível para que eu possa ter uma economia maior, um rendimento maior? Essa é a sua mentalidade? Ou, por exemplo, você pensa, o que seria justo pagar aos meus colaboradores? De que forma eles poderiam receber um valor que é justo, que vai trazer dignidade, que vai trazer honra, que vai trazer valor a eles? E, obviamente, você precisa fazer contas. E você tem um limite. Mas será que você não conseguiria fazer algo diferente? Pagar de uma forma justa? Ou talvez você tenha uma limitação do valor que você pode pagar a essa pessoa. Mas, de repente, você tem uma outra forma de dar dignidade a essa pessoa. Você consegue, de repente, ajudar de uma forma diferente, que não seja necessariamente o valor do salário, mas você está sempre preocupado, ocupado em dar dignidade à pessoa que trabalha com você. Talvez isso é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa comum. Você ser alguém que cumpre a palavra. Pessoas comuns no ordinário, honestas e corretas no ordinário, elas cumprem a sua palavra. Então, se você se compromete com alguém, seja de palavra, você vai cumprir aquilo que você disse. Você vai cumprir horários, você vai cumprir os combinados. E quando isso não é possível, você vai justificar, você vai dizer, olha, aconteceu isso e aquilo, não pude ir hoje, não pude atender você. E as pessoas vão perceber que você cumpre a sua palavra, você é fiel àquilo que você diz, aquilo com o qual você se compromete. Então Deus, na minha visão, Deus ele está à procura de pessoas comuns. E pessoas comuns, em primeiro lugar, elas são honestas e corretas no ordinário. Elas são também fiéis e leais à sua casa, à sua família. Você que está casado, você que tem filhos, você tem uma família. Uma pessoa comum no ordinário, ela é fiel no seu compromisso. E a palavra fidelidade tem a ver com o fato de você permanecer naquilo que foi estabelecido. Então, você estabeleceu uma aliança no casamento, você deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher e vocês se tornaram uma só carne. E ali foi estabelecido algo. E a fidelidade significa permanecer naquilo que foi estabelecido. Então você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu marido. Tanto a fidelidade quanto a lealdade. A lealdade vai além da fidelidade. A lealdade tem a ver com o vínculo do coração. Tem a ver com a devoção, tem a ver com esse amor, tem a ver com esse compromisso diário e constante. Então, pessoas comuns que Deus procura, elas são fiéis à sua casa, à sua família, elas são leais aos seus. E isso tem a ver com o ordinário, isso tem a ver com o dia a dia. Pessoas comuns, elas, em segundo lugar, elas temem a Deus e ouvem a sua voz. Elas temem a Deus e ouvem a sua voz. Foi o texto que nós lemos lá no início, em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, avisado das coisas que ainda não se viam, o texto diz assim, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família.
Noé tinha temor a Deus no seu coração. E ele foi avisado de coisas que ainda não se viam, não se conheciam. Ele foi avisado a respeito do dilúvio. Então, olha só, Noé, ele temeu a Deus, ele temia a Deus, e ele ouviu a voz, ele entendeu que Deus de fato estava falando ao coração dele. E talvez nós deveríamos dedicar um bom tempo sobre o fato, a importância de nós ouvirmos a Deus. Nesses dias de tanta informação, nesses dias tão agitados, você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue ouvir Deus falando ao teu coração com você? Nós estamos tão saturados de informações, é tanta coisa acontecendo, que a gente muitas vezes não para, a gente não desconecta das coisas para de fato poder ouvir a voz de Deus. Eu tenho tido já algumas experiências de fazer caminhadas ou corridas, onde é impressionante como Deus traz alguma clareza, Ele fala ao meu coração enquanto eu faço isso. E por um tempo eu gostava de correr, caminhar com fone de ouvido, escutando uma música, escutando alguma coisa que pudesse me encorajar, mas já faz um bom tempo que eu não levo nem celular, eu não levo fone de ouvido, eu levo apenas um relógio para medir o tempo, a distância das caminhadas e das corridas, mas eu vou simplesmente para ter esse tempo ouvindo, pensando, refletindo. É impressionante como a coisa acontece. Ontem fiz uma caminhada de 1h10, eu corri um pouquinho, caminhei um pouquinho, mas deu 1h10 mais ou menos nas ruas de Curitiba. E conversando com Deus, e falando com Deus, e Deus colocou várias coisas no meu coração. Precisou de 2 viagens para Vitimarsum ontem e hoje, para eu poder compartilhar com a Juliane tudo aquilo que Deus falou comigo nesses dias. Ontem nós viemos para cá, eu ministrei nos jovens à noite, voltamos para casa e viemos hoje de manhã, e ainda não terminamos a conversa, mas eu fui compartilhando de coisas que Deus está colocando no meu coração. E eu compartilho isso com ela, por quê? Porque ao compartilhar, a gente começa a discernir juntos o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está falando, e Deus fala com ela também, e a gente interage, a gente conversa, e juntos nós conseguimos discernir o que Deus está nos falando. Foi tão importante para Noé e para todos nós, que Noé ouvisse a voz de Deus. Se Noé não tivesse escutado a voz de Deus, o que seria de nós hoje? Não sabemos. Se Noé não tivesse construído a arca, o que seria de nós? Existiríamos? Ou Deus teria de fato liquidado a criação, terminado a sua obra? Mas Noé, homem justo, íntegro, ele ouviu a voz de Deus, e ele não somente ouviu a voz de Deus, como ele tomou decisões concretas com base naquilo que ele ouviu. E qual decisão concreta foi essa? Ele construiu uma arca. E ao construir uma arca, ele salvou a sua família, ele salvou a sua casa. Os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, as 3 noras, então Noé, devo ter falado Moisés algumas vezes, né? Mas é Noé, nós estamos falando de Noé. Noé, sua esposa, os filhos e as noras. E eles foram salvos por causa da fé de Noé. E, consequentemente, Deus, após o dilúvio, quando as águas baixaram,
quando o arco-íris se estabeleceu no céu, Deus ele faz uma aliança com Noé e diz que nunca mais a terra será destruída pelas águas do dilúvio. Enquanto houver vida, enquanto a terra existir, haverá semeadura, haverá colheita, haverão estações. Então, vocês, agricultores, tem anos melhores, tem anos não tão bons, mas podem ficar tranquilos, está garantido, né? A semeadura e a colheita ela vai continuar existindo enquanto céus e terra existirem, então podem continuar plantando, aguentem firme os desafios econômicos, os desafios do óleo diesel, etc., porque há uma promessa de Deus que não haverá mais destruição por causa do dilúvio. Então, eles tomaram decisões concretas com base naquilo que ouviram. Noé, ele deu passos de fé muito concretos sobre a palavra que lhe foi dada, sobre o direcionamento que foi dado a ele. Por isso é tão importante ouvirmos a voz de Deus, porque a partir do momento em que a gente ouve o que Deus está nos falando e a gente toma decisões concretas, nós passamos a viver o extraordinário de Deus. Então, pessoas comuns passam a viver o extraordinário porque temem a Deus, porque ouvem a voz de Deus e porque tomam decisões concretas sobre a palavra de Deus. Noé, com certeza, tem muito mais detalhes na vida dele, na história dele, que nos inspiram, que nos encorajam, mas são esses os pontos que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Homens, Deus está à procura de pessoas comuns, pessoas que são honestas e corretas no ordinário, pessoas que temem a Deus e ouvem a sua voz, e pessoas que tomam decisões concretas com base na palavra de Deus, naquilo que você entende. Como eu compartilhei com vocês, nós conversamos nesses dias sobre várias coisas que Deus tem falado conosco, e nós estamos na iminência de tomar algumas decisões concretas com base naquilo que nós estamos entendendo da parte de Deus. E eu creio que dessa forma nós também andamos com Deus, assim como Enoque andou com Deus, assim como Noé andou com Deus, gerou filhos e filhas, continuou trabalhando, continuou vivendo, continuou cumprindo suas responsabilidades, ao mesmo tempo liderados por Deus, andando debaixo da direção de Deus. E se nós voltamos para Enoque, né, que foi arrebatado, porque Deus se alegrou tanto com a vida de Enoque, Deus, com certeza, Ele se alegra quando você decide andar com Ele. Ele tem prazer em andar comigo e com você. Nós temos 3 filhos homens e é um prazer andar com eles, é uma alegria andar com eles. E é uma alegria quando eles andam com a gente, quando eles se aproximam da gente. E se nós, pais, né, humanos, limitados, temos essa satisfação, essa alegria de andar com os nossos filhos, quanto mais o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, tem prazer em andar com a sua criação. Então saiba que esse é o desejo do coração dele. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero orar com você. E com isso nós encerramos esse culto, esse tempo aqui juntos. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio de cantarmos, de louvarmos, de adorarmos ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, a Tua palavra que é encorajadora, que nos ensina, que nos edifica. Obrigado, Pai, pela Tua graça abundante sobre a história da humanidade. Pai, o pecado trouxe tanta desgraça, tanta perversidade, tanta corrupção, tanta imoralidade. E nós experimentamos, Pai, até hoje, o efeito colateral, Pai, do pecado, que causa tanto estrago, que causa tanta destruição.
Mas ao mesmo tempo, Pai, no meio de tanta perversidade, nós encontramos e experimentamos a Tua bondade e a Tua graça. E durante a história, Pai, nós vemos a Tua intervenção na vida de homens e mulheres. Que o Senhor tomou a iniciativa, que o Senhor tocou o coração, a mente desses homens e mulheres. E você trouxe vida, o Senhor trouxe esperança, o Senhor trouxe livramento, o Senhor trouxe salvação através da vida desses homens e mulheres, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua nesses dias à procura de pessoas comuns, à procura de pessoas que se rendem a Ti, à procura de pessoas que abrem o coração para o Senhor, que desejam ouvir a Tua voz e que têm a coragem de tomar decisões concretas sobre aquilo que o Senhor fala, sobre aquilo que o Senhor estabelece. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, cada homem, cada mulher, cada família aqui representada, que o Senhor possa abençoar nesse tempo, nesses dias, que o Senhor possa falar ao coração desses homens e mulheres, que o Senhor possa trazer luz, possa trazer esperança, possa trazer direcionamento sobre cada um aqui, Pai. Eu oro, Deus, para que haja temor do Senhor no nosso coração. E o temor não é medo. O temor, ele tem a ver com reverência, o temor tem a ver com entrega, com confiança total no Senhor. Que assim seja, Pai, na nossa vida, na nossa casa, nessa comunidade, na igreja local, que de fato possamos ouvir a Tua voz, tomar decisões e com isso, Pai, impactar vidas, impactar gerações para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.